livro Hope, As Cores da Verdade, trilogia internacional LGBTQIA+, que tem guerra e romance, sobretudo resistência numa nação controlada por um tirano e pessoas proibidas de amar. Já dei aqui o pano de fundo, agora é hora de falar um pouco com você, né, Marcos? Seja bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, obrigado. Muito obrigado pelo convite para participar da entrevista aí. Muito obrigado a todos vocês. A gente agradece, Marcos, e queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. Para a gente iniciar aqui esse assunto, falar dessa obra, né, Hope, As Cores da Verdade, queria que você falasse um pouco sobre sua trajetória como autor, sua profissão, enfim, essa é a sua primeira obra, qual é a sua vivência como escritor, Marcos? Na realidade, essa não é a minha primeira obra que eu publico, já tenho essa terceira obra, na realidade, porém as outras foram feitas com outras editoras um pouco menores, mas editoras independentes. A primeira foi em 2005. Foi em 2005 que eu fiz o primeiro, que também era uma trilogia, mas foi um livro que eu fiz com uma pequena tiragem só para que eu vendesse. Eu não tinha, na realidade, a intenção de começar realmente me tornar um escritor naquela época. Era como o sonho quando você escreve um livro a primeira vez e você quer lançar o seu livro como se fosse um filho, né? Então, só para você ter aquele livro pronto. Então, eu acabei fazendo o primeiro livro, uma tiragem pequena, para que eu conseguisse vender numa quantidade e me senti satisfação de ter feito um livro. Ao segundo, na realidade, foi em 2010, 5 anos depois, que eu lancei pela uma editora de São Paulo também, que era independente também na época. Eu fiz uma pequena tiragem também. E agora, por último, realmente, eu decidi dar o foco no que eu realmente quero, que é me tornar escritor, até porque nos outros anteriores eu não escrevia o que eu realmente sentia, era mais um livro para agradar as pessoas, ou algum leitor, ou as pessoas que estavam ao meu redor mesmo, ou para provar algo além de mim, assim, para as pessoas que eu poderia escrever. Mas agora não, agora realmente eu estou escrevendo um livro que realmente fala sobre mim, fala sobre uma causa pela qual eu luto, e essa realmente é a minha intenção aqui com esse livro, com Hope. E realmente agora eu vou dar seguimento a este trabalho, porque é a minha vontade mesmo de prosseguir com isso. Marcos, a gente viu aqui, né, que essa trilogia tem guerra, romance, então é uma ficção, mas traz essa questão das pessoas proibidas de amar. Então a gente imagina que você tenha pego como exemplo casos reais e trazido isso para a obra. Foi assim? Isso. Sim, exatamente. Eu trago muito de mim mesmo, na realidade, né? Porque eu fui me assumir muito tarde como gay, então eu tinha 29 anos que eu fui realmente assumir para meus pais. Eu tive, durante muito tempo, sempre negando aquilo, porque eu vim de uma cidade pequena, e cidades pequenas interioranas, geralmente, elas têm uma dificuldade muito grande de aceitar pessoas do que elas julgam como diferentes, né? E depois que eu mudei para Campinas, aí eu fui me libertando um pouco mais e fui aquele debate cruel dentro de mim entre o que era... Porque na época eu era muito católico, então eu ficava naquela dualidade entre a religião, do que a religião me permitia, do que era errado, e era sempre uma coisa contrária, né, àquilo. Então por dentro de mim eu sabia que eu tinha que me libertar, mas ao mesmo tempo o externo falava que não, eu tinha que me trancar, né? Então, não era só a sociedade, a família também, para eles eu tinha uma dificuldade extrema de me abrir. E Hope veio quando depois eu tinha assumido. Na realidade, aconteceu que o que me fez mover para escrever Hope foi que no meu relacionamento o anterior ao que eu tô agora, meu ex faleceu num acidente de carro, então aquilo me despertou para que eu realmente escrevesse uma coisa que é aquilo para qual eu vim, né? Então eu falei, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa pela causa, para que outras pessoas se sintam encorajadas a falar também que elas podem ser o que elas quiserem ser, que elas tenham todo o direito de amar da forma que elas quiserem. E o livro surgiu, na realidade, dessa ideia de fazer isso com um governo autoritário, porque a sociedade em si, ela impõe que você não ame quem você quer amar, né? Ela tenta te fechar dentro do próprio amar, embora hoje a sociedade aceite com muito mais facilidade as pessoas diferentes, mas ainda assim tem muita que evoluir, né?
principalmente aqui no Brasil, né? Eu acho que agora, nesse cenário que nós estamos vivendo agora, tornou mais difícil ainda, entendeu? Então, acho que Hope veio numa hora exata para que eu consiga mostrar que dentro de um governo autoritário você consegue buscar a sua liberdade, né? Então, aqui no livro, como eu mostro as cores da verdade, porque é aquilo que é a minha verdade, eu quero mostrar para o mundo que as pessoas podem ser o que elas quiserem ser, que elas podem amar o que elas quiserem amar, e trago muito de mim aqui dentro, né? Principalmente porque o livro é escrito em primeira pessoa, então eu acabo colocando todo o meu sentimento, tudo que eu passei, todas as dificuldades, para me tornar quem eu sou hoje, né? E isso foi o que mais me moveu a escrever o livro, e a intenção realmente, embora seja uma distopia, de mostrar que as pessoas podem ser o que elas quiserem ser. Eu tive algumas pessoas que já leram, e para mim o mais benéfico foi na realidade que um leitor, ele falou assim: eu acabei de ler seu livro e eu te fiz uma coisa que eu jamais imaginei que eu pudesse fazer, que era me abrir para minha mãe. E ele disse que o livro impulsionou que ele fizesse isso, e foi libertador para ele. Então isso realmente foi muito satisfatório, porque eu visse muito mais do que vender milhares de livros. Uma pessoa que realmente pôde se abrir para a própria mãe depois de ter lido o livro, entendeu? Então realmente consegui conquistar o meu objetivo, que era realmente ajudar as pessoas, principalmente LGBTs, né? Que eles estão aqui e podem ser o que eles devem ser. Marcos, eu noto, né, você citou durante essa conversa com a gente, uma das suas respostas agora há pouco, né, falando dessa sua vivência como escritor, né, terceiro livro agora, você falou que nos outros você fez isso um pouco mais para o público, digamos assim, escreveu para as outras pessoas, e que esse teve um processo mais pessoal para você, né? Isso para um escritor, de modo geral, eu acho que é positivo, né? Quando ele consegue vincular a vida dele àquilo que ele está escrevendo. Claro que também muitas vezes a inspiração vem e a pessoa escreve uma história que ela nunca viveu, algo que ela nunca conheceu. Mas quando o próprio autor está ligado com essas causas, com essas histórias, com essas vivências, isso é muito mais rico, né? Ficou mais fácil para você escrever também, claro, não é tudo que é positivo também nessas vivências, né? Mas ficou mais fácil para você transportar isso para o livro? Com toda certeza. Principalmente pelo fato de que quando você... É aquele negócio que hoje se fala muito, né? É o lugar de fala, né? Por exemplo, eu tenho esse poder de escrever isso porque, para mim, é como descrever uma coisa minha, né? Eu não estou descrevendo uma situação de que eu não tenho a menor ideia do que se passa. Por exemplo, eu falar sobre... como uma mulher, assédios moral sobre mulheres, né? Então, tipo, sexual também, porque eu não consigo saber descrever isso, porque não vivo isso, né? Então, quando eu escrevo sobre o que eu realmente vivo, é muito mais fácil você transportar para o livro essa essência, né, da dificuldade que você tem, toda a sua vivência, as dificuldades, o preconceito, a homofobia. E olha que eu ainda não me considero o tipo de pessoa que tá na linha de frente, porque eu acho que os gays mais afeminados, eles que são mais que demonstram mais a sua sexualidade perante a sociedade, eles são muito mais julgados e muito mais sofrem muito mais preconceito, né? Eu ainda me considero um padrão que muitas pessoas acabam aceitando. Eu tenho pessoas próximas, amigos que falam assim: eu aceito você porque você é mais tranquilo. E eu falo assim: mas por quê? Só porque eu sou assim e você não pode aceitar? Se eu fosse diferente, você não me aceitaria? Né? Então, isso é realmente uma coisa que me deixa um pouco triste, assim, porque as pessoas, elas aceitam enquanto você está dentro do padrão. Não que eu seja o padrão de que eu sou assim porque eu quero me encaixar nesse padrão, mas porque eu sou assim. Mas outras pessoas não são, e eu acho que isso que é importante, que a gente respeite essas outras opiniões. No entanto, que a sociedade tem uma dificuldade extrema com travestis, com mulheres trans, com homens trans, né? São muito mais uma linha de frente nessa batalha, porque eles sim sofrem mais preconceito, eles morrem, eles são espancados muitas vezes, entendeu? Eu acho que na minha condição, ainda é muito mais tranquila perto do que outros vivem. E aqui dentro de Hope eu tento trazer todas as histórias de outras pessoas, a minha também, obviamente, mas de como é realmente mais difícil para algumas pessoas
que eu acho que estão na linha de frente do que a minha em si mesmo. E você falou sobre estar no seu lugar de fala, né? Isso você tá, sendo padrão ou não, você tá no seu local de fala. E a gente imagina também que esse livro, ele pode trazer muita representatividade, né? Para pessoas mais novas, ou até pessoas mais velhas que estão se descobrindo, porque mesmo, né, depois de uma certa idade, você ainda pode se descobrir homossexual. E aí você não tem um amparo. Você fala onde eu vou me apoiar, em quem, né, da onde eu vou tirar experiências para conhecer, saber como é esse mundo, né, que querendo ou não é um mundo à parte, né, infelizmente. Exatamente. Mas é muito diferente. Então você pode oferecer essa representatividade para essas pessoas também, né? Sim, com toda certeza. Até porque eu acho que aqui no meu livro as pessoas, como passa no futuro distópico, aqui as pessoas elas são obrigadas a se revelarem porque existe uma tecnologia que força com que as pessoas falem o que elas são. Elas não têm como esconder. Então é aí que o governo começa a separar as pessoas desses porque na realidade hope significa, no inglês na realidade a palavra hope significa esperança. Mas aqui na realidade significa Homosexual Prison Exclusion, que seria a exclusão e prisão de homossexuais. Então é na sigla que eu usei na realidade, né? Embora o livro, a palavra hope se traga esperança, e é realmente uma dualidade entre esperança e sendo que hope na realidade é uma prisão, para onde as pessoas, para onde os LGBTQIA+ são levados. E ali as pessoas não têm como elas esconderem o que elas são, porque elas vão ser reveladas forçadamente pelo próprio governo. Né? E aqui na sociedade também, na realidade, os mais velhos têm mais dificuldade disso, porque antigamente era muito difícil eles se revelarem. Tem muitos homens casados, que a gente sabe, que acaba tendo relacionamentos extraconjugais com outros homens pelo fato de que eles não conseguem sair do armário, né? Porque eles não conseguem se revelar como homossexuais, porque eles sabem que a sociedade, a própria família, ninguém vai aceitar. Às vezes muitos deles têm filhos, né? É muito difícil para essas pessoas. E Hope, eu trago essa verdade de que as pessoas podem ser o que elas quiserem ser, porém, para elas, para todas as idades, né? Então, eu considero o livro como... Eu tenho para uma faixa etária mais ou menos 16 anos para frente, por causa de ter umas cenas de violência um pouco mais pesadas, talvez para jovens um pouco mais novos seja um pouco mais difícil. E eu não recomendaria tanto, assim. Mas para as pessoas mais velhas, eu com toda certeza, realmente a minha intenção para que elas se sintam encorajadas, né, de serem o que elas quiserem ser. Embora seja muito difícil, eu acho que para os jovens é muito mais fácil se abrir do que para as pessoas mais velhas se exporem agora nessa altura do campeonato, né? Só para registrar rapidamente, Marcos, queria que você trouxesse os detalhes, né, a respeito desse livro, onde as pessoas podem encontrar, para a gente não deixar de falar disso também. O título a gente já deu aqui para vocês, mas a gente repete, né, Hope, As Cores da Verdade, e se trata de uma trilogia, mas passa para a gente onde as pessoas podem encontrar os exemplares. Sim, com certeza. Na realidade, vocês podem acessar meu site, que é mvneri.com. Lá dentro vocês têm um link já direto que pode acessar para ir para compra. Eu estou fazendo agora, na realidade, a pré-venda, e a gente está, como a gente não tem como fazer lançamento físico, né, com um lugar para a gente poder fazer esse lançamento, então eu acabei que a gente optou por fazer esses 100 primeiros exemplares autografados com dedicatória, entendeu? Com mais brindes também para os primeiros 100 exemplares. Então, a gente está fazendo essa pré-venda, para quem quiser realmente comprar, é só entrar no meu site, ou pela própria editora mesmo também, que é buquerang.com.br, e lá dentro vocês vão conseguir achar também o link para poder comprar, fazer a compra, ou pela própria Amazon, você colocar o título lá, Hope, As Cores da Verdade, com toda certeza você consegue achar facilmente lá dentro, e está como pré-venda, né? O livro chegará ainda somente em maio, porém o e-book já está no dia 5 agora, da segunda-feira mesmo, já vai estar liberado para poder fazer download e poder, as pessoas que quiserem já começar a ler, já poderão começar. Tá certo, então, Marcos Neri, autor de Hope, As Cores da Verdade. Muito obrigada por participar do Estúdio CBN, obrigado por vocês, contar essa história. Muito Parabéns vocês, pelo seu trabalho. Muito obrigado a vocês, também da CBN, por dar essa oportunidade. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, às vezes, que a gente tem de conseguir, principalmente para os novos autores, né? Que é um mercado difícil, porque as pessoas geralmente têm uma dificuldade de ler
novos autores, por dar mais ênfase aos conhecidos, né? Mas que elas saibam também que os novos têm muito a mostrar, e eu espero que isso atinja várias outras pessoas. Muito obrigada, Marcos. Obrigado a vocês, gente. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde para vocês também.